O que é a doutrina do monergismo? Uma resposta a Jonas Cândido Ferreira. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vou comentar com vocês um vídeo que existe no YouTube, produzido pelo diretor do Instituto Presbiteriano de Educação de Goiânia, o reverendo Jonas Cândido Ferreira, que ele gravou um videozinho assim falando do que é a doutrina do monergismo. Claro, de uma forma bem resumida, tal, bem didática, ok? E ele respondeu essa pergunta para a audiência dele que estava perguntando, curiosidades em relação a essa questão aí do calvinismo, do monergismo e etc. E aí eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha na resposta que ele deu a essa pergunta e depois eu gostaria de comentar um pouquinho essa resposta, ok? Dá uma olhadinha aí. Quando a gente fala sobre a salvação monergística, né, ou monergismo, nós estamos falando daquilo que talvez seja o cerne do Evangelho e, ao mesmo tempo, nós estamos tratando de uma discussão que já vem seguindo pela Igreja desde o século XVII. A salvação monergística, ela defende que a salvação vem única e exclusivamente de Deus. Deus não depende de nada, de nenhuma circunstância e principalmente não depende do homem para conceder a sua salvação. O oposto do monergismo é a doutrina conhecida como sinergismo. E o sinergismo nada mais é do que a afirmação de que Deus faz uma parte da salvação, mas o homem deve fazer outra parte. O homem deve cooperar com a sua salvação, do contrário ela não pode se completar. Os dois maiores expoentes dessas duas doutrinas, nós podemos dizer que seja do lado da salvação monergística, Calvino, e do lado do sinergismo armínio. De maneira bem simples e direta, o monergismo afirma que Deus é suficientemente livre e poderoso para conceder a sua salvação independente do homem. E bases bíblicas para isso não faltam, não apenas no Novo Testamento como no Antigo Testamento, onde Deus atuou na vida de pessoas, independente da vontade delas, independente do fato delas estarem cooperando ou não. No Antigo Testamento, talvez o texto mais famoso que a gente pode citar seja o texto final da oração de Jonas no ventre do peixe, quando ele termina a sua oração fazendo essa declaração de que a salvação pertence ao Senhor. No Novo Testamento nós temos inúmeros outros textos, vou citar apenas o texto de 1 João capítulo 1, verso 13, quando diz que a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Embora o texto fale de alguém que recebeu ao Senhor, o texto diz que todo o poder da salvação, todo o poder para se tornar filho de Deus, pertence ao Senhor. Se o Senhor não conceder, ninguém pode ser salvo. Só é salvo aquele a quem Ele concede a salvação. Esse é o sentido da doutrina do monergismo. Esse é o cerne do Evangelho. E é isso que os reformados, as igrejas reformadas pregam. A salvação pertence ao Senhor. Ok, pessoal, então vocês viram aí reverendo Jonas comentando aí um pouco, dentro de uma perspectiva bem resumida, bem didática, bem tranquila, aquilo que é, na visão dele, o tal do monergismo. Antes de eu comentar assim, o conteúdo do que ele falou, eu gostaria de dizer uma coisa assim que é importante, que é o seguinte. Quando as discussões teológicas elas começam a trazer esse tipo de terminologia, do tipo assim, monergismo, é natural que algumas pessoas fiquem bastante confusas, especialmente no início do contato delas com esse tipo de discussão, porque de fato, por exemplo, o monergismo é uma palavra assim, muito distante, né, em termos assim, do vocabulário da maioria das pessoas, mesmo dos cristãos. Se você for perguntar aí para 100% dos evangélicos brasileiros se eles sabem o que é monergismo, vai ter uma parcela muito grande, considerável, talvez mais do que a metade, que não vai saber conceituar o monergismo, tá?
em termos aí desse tipo de resposta que o reverendo deu, ou de outro tipo de entendimento, mas que mais ou menos vá na mesma linha e direção, mudando ali a percepção particular de cada um, né? Então, assim, olha, eu acho que é muito válido a gente discutir esse tipo de questão, porque apesar do tema e do termo, da terminologia ser um pouco assim intimidadora para algumas pessoas, esse tema, ele é de fato essencial, de fato muito interessante, de fato muito importante, porque ele tem que ver com uma questão assim, de fato muito essencial, que é a discussão a respeito de Deus, do homem, da salvação, né? Então é Deus e o homem em relação de salvação. E aí, obviamente, também com a sombra da perdição nessa relação, porque o não salvo é o perdido, quem vai se perder não foi salvo, ou foi salvo e não quis ser salvo, e aí você vai entender que vai existir um monte de discussão em relação a isso, e é interessante, tá? Agora sim, partindo para o conteúdo do que o reverendo Jonas coloca, ele diz que o monergismo, na visão dele, é o próprio cerne do evangelho. Ele diz isso logo no comecinho do vídeo, e ele vai repetir isso no final do vídeo, que é um vídeo curto. Então você vê que ele quer enfatizar bem isso, né? O monergismo é o cerne do evangelho. Aí ele vai falar que essa discussão está dentro da igreja desde o século XVII, o que ao meu ver assim, é um anacronismo, é uma forma equivocada de colocar a questão, porque se estamos tratando do cerne do Evangelho, o cerne do Evangelho ele foi discutido, pensado, teorizado, proclamado, entendido e etc., vivenciado, experimentado e tal, desde que o Evangelho existe, né? Certo? E tanto existe como promessa no Antigo Testamento, como realização a partir da obra da morte e ressurreição de Cristo no Novo Testamento. Então a discussão do cerne do Evangelho ela não é uma discussão do século XVII, apesar do século XVII ter sido um século efervescente em relação à Reforma Protestante e tal, todo um embate com o entendimento católico, que foi um entendimento predominante, e que envolveu aí dentro desta questão da relação entre Deus e o homem na salvação, questões de mérito, questões de indulgências e inúmeras questões aí que vocês podem estudar tanto como conceitos como história, né? Agora, a partir dessa ideia que o monergismo é o cerne do evangelho, e há uma discussão lá desde o século XVII, o reverendo Jonas vai começar a dar forma ao seu conceito de monergismo. Ele vai falar que o monergismo é a ideia que a salvação vem única e exclusivamente de Deus. Deus não depende de nada, de nenhuma circunstância, principalmente não depende do homem, para que ele venha a salvar uma pessoa, inclusive esse próprio homem de quem Deus não depende, ok? E é isso, ok? Então veja, quando você se depara com uma conceituação desse tipo, a maioria das pessoas não consegue ver nenhum aspecto negativo no que está sendo dito. A salvação vem de Deus, Deus não depende de nada, Deus não é limitado por nada, Deus é todo-poderoso, não existem circunstâncias que possam impedir Deus de agir de forma como Ele quer agir, Ele quer salvar, Ele vai, Ele salva, e se Ele concede a salvação é concedida e acabou. Não tem muita conversa, né, em relação a isso, porque de outra forma Deus não seria todo-poderoso, Deus não seria onipotente, Deus não seria esse ser que tem o poder de realizar a sua vontade na realidade, na prática e etc. Ok. A maioria das pessoas não vê problema nenhum com essa argumentação. E basicamente eu vou dizer para vocês o seguinte, no nível da retórica, essa argumentação ela é relativamente aceitável. Entretanto, essa argumentação retórica, ela carrega implicações e conceitos que precisam ser melhor avaliados e melhor trazidos à luz para que a gente possa entender assim que, na verdade, dependendo de como você entender essa retórica aqui, da salvação vem única e exclusivamente de Deus, não depende de nada, nenhuma circunstância, não depende da vontade do homem, etc, etc, etc. Essa retórica, que em certo sentido pode ser aceitável, pode começar a se tornar como um combustível para a pregação de ideias que vão além destas e que começam a minar
a própria relação entre Deus e o homem em termos de cooperação, relacionamento, amor, fé, sinergismo, vamos pensar assim. E aí é interessante que ele coloca, inclusive, né, que o oposto do monergismo é o sinergismo. E aí ele vai dizer o quê? O sinergismo nada mais é do que uma afirmação. E que afirmação é essa? O sinergismo é a afirmação de que Deus faz uma parte da salvação, mas o homem deve fazer a outra parte. O homem deve cooperar com a sua salvação, do contrário, ela não pode se completar, ok? Então, o que acontece? Também a maioria das pessoas, especialmente aquelas que não têm muito conhecimento dessa discussão específica, a maioria das pessoas vai ouvir essa argumentação e vai dizer assim, legal, então, tipo assim, o monergismo é essa coisa que a salvação é 100% de Deus para o homem, e o sinergismo é uma salvação assim, meio a meio. Deus faz a parte dele, eu faço a minha, ou o ser humano faz a dele, e aí 50% cada um, junta os dois, dá 100% da salvação. Ok. E aí o que acontece? Uma coisa importante de vocês entenderem é que esta forma de conceituar o sinergismo, ela não é exatamente acurada, ou pelo menos ela não deixa de ser polêmica em função de uma realidade que é basicamente o seguinte. Eu, por exemplo, Ezequiel Gomes, sou sinergista, mas eu não creio que Deus faz uma parte da salvação e o homem faz a outra. Eu não me manifestaria desta forma em relação a esta questão. Como Deus fez metade da salvação, a parte dele está pronta. Aí agora eu tenho que fazer a minha parte. Então agora eu tenho que correr atrás, eu tenho que dar o primeiro passo, eu tenho que botar o pé na água, como alguns usam aí a imagem lá do Êxodo, né, de entrar no mar e tal, e Deus vai abrir o mar. Então é quando eu botar o pé na água, daí o mar vai abrir. Tipo assim, Deus já está pronto para abrir o mar, já a parte dele está pronta que ele está ali esperando. Mas o homem precisa dar o primeiro passo. E coisas desse tipo, e discussões desse tipo são e foram muito comuns dentro desta ideia aí da discussão entre monergismo e sinergismo, e calvinismo e arminianismo, ok? Só que assim, nós chegamos num estágio dessa discussão em que muitos de nós sinergistas não nos sentimos confortáveis com esta conceituação da nossa fé. E aí é um problema, né? Porque você está dizendo que, por exemplo, os sinergistas creem em uma coisa que eles próprios que são sinergistas, eles dizem assim, eu sou sinergista, mas eu não creio nisso aí, desta forma, ou pelo menos não com as implicações que os calvinistas enxergam nesta retórica, ok? Porque basicamente é o seguinte, o que o calvinista está preparando aqui para dizer para você? Que o sinergista, ele não crê na salvação pela graça de Deus, porque a salvação pela graça é um monergismo, a salvação vem só por Deus. Não, o sinergista não, ele acredita que é metade da graça e metade das obras, então a salvação é um pouquinho pelas obras também, e é esse o ponto que eu, sinergista, rejeito em absoluta veemência, vamos pensar assim, né? Não posso ser mais veemente do que isso, tá? Veemência absoluta, é isso. Agora sim, veja como a coisa é complicada, porque ele diz assim, que o homem deve cooperar com a salvação, do contrário ela não pode se completar. Nesse ponto, aparentemente ele já traz um conceito com o qual o sinergista ele já pode comungar de uma forma um pouco mais livre, um pouco mais assim tranquila, porque de fato existe uma ideia dentro do sinergismo de que, vamos pensar assim, Deus colocou responsabilidades sobre o homem para que ele cumpra em função da experiência da salvação. O homem deve crer, o homem deve ser batizado, o homem deve andar em novidade de vida, o homem deve aceitar a Cristo, o homem deve fazer inúmeras coisas, e existem inúmeros imperativos bíblicos relativos ao que o homem precisa fazer, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esta resposta vem em função da pergunta, o que devo fazer para ser salvo e etc, ok? Bacana. Então assim,
A discussão aqui que o reverendo Jonas traz, ela é muito interessante, mas ela precisa ser trazida à luz de uma forma um pouco melhor. E aí ele vai dizer que os maiores expoentes clássicos, né, do monergismo e do sinergismo são Calvino por um lado e Armínio por outro, e que existem bases bíblicas amplas e suficientes para o monergismo, para dizer que Deus é suficientemente livre e poderoso para conceder a salvação, independentemente do homem. E aí ele dá dois exemplos bíblicos. A ideia de que Jonas, né, foi uma pessoa diante de quem Deus agiu, independentemente da vontade dele, da cooperação dele. Ele queria que Jonas fosse para um lugar, Jonas queria ir para o outro, Deus foi lá, catou e arrastou e mandou para onde Deus quis. E no fim, Jonas ora e fala, a salvação vem do Senhor. Tipo assim, a salvação não vem metade do Senhor e metade de mim, vem só do Senhor. E aí eles usam a história de Jonas e a retórica aqui para dizer então que isso aqui é o monergismo calvinista. E depois ele cita equivocadamente 1 João 1, verso 9, mas na verdade é o Evangelho de João, capítulo 1, verso 13, aliás, né? Não verso 9, onde se fala ali, né, que a todos quantos o receberam, Deus deu o poder para serem feitos filhos de Deus. E aí ele fala que o fato de que o poder vem de Deus demonstra que o poder não vem do homem. Então não tem cooperação nenhuma e tal, e acabou. Beleza, ok. Aí o que acontece? As conclusões do reverendo Jonas são: se Deus não conceder a salvação, ninguém pode ser salvo. Só é salvo aquele a quem ele concede a salvação. Este é o sentido da doutrina do monergismo. Esse é o cerne do evangelho. E é isso que as igrejas reformadas pregam, e etc e tal. E aí essa é a mensagem do reverendo Jonas Cândido Ferreira. Agora sim, pessoal. Muito provavelmente, se você não for assim uma pessoa que já tem uma convicção e uma bagagem a respeito dessa discussão, você pode pensar que essa é uma discussão meio boba, meio à toa, meio de gente que não tem muito o que fazer e que não tem muitas implicações assim muito graves, né? Porque no final das contas, a salvação vem de Deus ou Deus e o homem cooperam. No final das contas, o que importa é que existe salvação e seja de um jeito ou de outro, a gente tem que ter fé em Jesus, ou a gente entende que Jesus nos ama, e aí a gente vai ser salvo, ou queremos ser salvo. Eu também, né? Eu creio que a maioria das pessoas que pensa nesses assuntos tem uma relação com o cristianismo, não é uma questão meramente intelectual e conceitual, então existe uma questão aí do envolvimento com a ideia da salvação, a pessoa quer ser salva e tal, e etc. E ok. Agora veja. O problema dessa discussão como um todo começa quando a gente transforma as afirmações do monergismo em relação à salvação em afirmações a respeito da perdição. Aí o problema começa a ficar interessante. E talvez você que está aprendendo um pouco mais sobre essa discussão vai começar a entender um pouco melhor ela agora. Então é o seguinte, a salvação vem só de Deus. Vou capitular diante da lógica do monergismo. Beleza. Salvação é o seguinte, se Deus te salvar, você vai ser salvo. Não depende de você, não depende de nada, depende só dele querer e agir, porque ele é suficientemente livre e poderoso, ele é o único salvador, a salvação vem dele, o poder vem dele, a glória é para ele, e olha, exaltação a Deus no nível máximo. É só Deus. Legal, pessoal. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Todo mundo vai ser salvo? É o que a Bíblia ensina? Não, Ezequiel, vai ter gente perdida pra caramba aí no mundo, tal. Gente lá jogada no lago de fogo e enxofre, não vamos discutir a natureza do sofrimento, lá no lago de fogo e enxofre, se é eterno, se aniquila, se não aniquila. Outra hora a gente conversa mais sobre esse assunto, um assunto interessante também. Agora veja, o fato é que a Bíblia apresenta um quadro onde pessoas não vão ser salvas, mas a salvação vem só do Senhor. Quando você pega o monergismo, com essa retórica específica, com essa lógica específica, com essa mentalidade específica, você precisa invariavelmente concluir uma coisa. Se nem todo mundo vai ser salvo, é porque Deus não quis salvar todo mundo, Deus não salvou todo mundo, certo?
Aí você começa a entender por que o calvinista diz que Jesus não morreu por todas as pessoas. Por que Deus não escolheu todas as pessoas? Por que Deus não ama todas as pessoas? Certo? Por quê? Porque se Deus quisesse salvar todas as pessoas, se Jesus tivesse morrido por todas as pessoas, se Deus amasse todas as pessoas, todas elas seriam salvas, porque Deus é poderoso para salvar. A salvação vem só do Senhor. Mas não vai ser assim. E sabe por que não vai ser assim? Porque Deus não quer salvar, Deus não ama, Jesus não morreu por todas as pessoas. E sabe qual que é o quadro que se cria a partir desta retórica, desta lógica e desta doutrina calvinista? Deus é uma pessoa mais hipócrita, mais maligna, mais diabólica que Satanás. Você achava que essa era uma discussão simples, não é? Essa discussão não é simples, porque no final, essa é uma discussão sobre o caráter de Deus. Quem é Deus? E a salvação. Então veja, quando o sinergista refuta a lógica calvinista e rejeita a lógica calvinista e não se submete à lógica calvinista, isso não tem que ver com nenhum tipo de rebelião contra a ideia da soberania de Deus, ou da eleição, ou da graça, ou da salvação, porque somos pessoas carnais que não entendemos o evangelho. Muito pelo contrário. Inclusive, quando um reverendo Jonas da vida diz que o monergismo é o cerne do evangelho, assim, sinceramente, cara, dá assim até... não sei nem que palavra usar para dizer um tipo assim de... não é exatamente da pena da pessoa, dá assim aquela sensação do tipo, onde é que a pessoa está com a cabeça para imaginar que uma doutrina cujo resultado é transformar Deus em alguém mais hipócrita, maligna do que o diabo, onde é que isso chega, entende? Claro, os calvinistas, eles não concordam com o que eu estou dizendo, isso é natural. Se concordassem comigo, não seriam calvinistas, tanto que eu não sou calvinista. Agora, o mais importante da gente entender em relação às razões arminianas para rejeitar o monergismo não tem nada a ver com uma ideia de cooperação humana no sentido de conquistar o amor de Deus, conquistar a salvação e participar da salvação no ponto então de ganhar o céu e comprar o céu pelas ações, pelas obras e etc. Para tentar deixar isso um pouco mais claro, eu evoco aquele que foi colocado pelo reverendo Jonas como o maior expoente do sinergismo arminiano, o próprio Armínio. E aí eu tenho nas minhas mãos aqui um livro muito interessante. Armínio e as suas declarações de sentimentos, escrito pelo erudito Stephen Gunter. Tive o prazer de conhecer esse camarada num simpósio da editora Reflexão no ano de 2017, em São Paulo. Camarada extraordinário, tem até uma foto dele aqui. Esse senhor aí, simpático, alegre, gente boníssima, que Deus o abençoe imensamente. Nesse livro aqui, páginas 193 e 194, existe uma citação de Armínio, são 2 parágrafos grandes. Eu vou ler os parágrafos para vocês e vou comentar um pouquinho aí do entendimento sinergista para a gente demonstrar assim, as razões do porquê não cremos no monergismo e também rejeitamos esses espantalhos do tipo que o Jonas fez para dizer o que os sinergistas creem que eles cumprem tipo uma parte da salvação, a metade da salvação é o homem que faz. Então, Jacó Armínio em pessoa diz o seguinte: a graça de Deus. Concernente à graça divina, eu acredito que é uma disposição favorável, divina e merecida, na qual Deus é gentilmente disposto para com os pobres pecadores miseráveis. Tanto é assim que ele dá seu Filho, a fim de que todo aquele que nele crê possa ter a vida eterna. Ademais, Deus justifica o pecador em Cristo Jesus, por amor a Cristo, e adota o justificado em adoção e salvação.
Segundo, o entendimento humano, a vontade e as afeições são infundidas com todos estes dons do Espírito, que são produtos da regeneração e renovo. Estes incluem fé, esperança e amor, etc. Pois sem estes dons graciosos, a humanidade seria incapaz de pensar, querer ou fazer aquilo que é bom. Terceiro, essa graça envolve a assistência perpétua e auxílio contínuo do Espírito Santo, através do qual Deus age e estimula para o bem a criatura, que já foi renovada através de uma infusão de uma santa disposição. Uma disposição inclinada para os bons desejos que conduzem ao real desempenho daquilo que é bom. Deus então deseja e opera juntamente com a criatura, renovada para realizar aquilo que deseja. Eu, Jacó Armínio falando, atribuo à graça o início, a continuidade e a consumação de todo o bem. Eu vou até o ponto de asseverar que a criatura, embora regenerada, não pode nem conceber, querer, nem fazer bem algum, nem resistir a qualquer tentação do mal, em separado desta graça, preveniente e despertadora, contínua e cooperadora. Certamente, apesar de ser comumente acusado de tal, fica claro que eu não causo injustiça à graça, ao atribuir muitíssimo à liberdade humana. Essa controvérsia toda pode ser resumida a resposta a essa pergunta: a graça de Deus é uma força irresistível? Em outras palavras, a controvérsia não está relacionada às ações ou operações que podem adequadamente ser atribuídas à graça, pois eu admito e atribuo à graça essas tantas ações ou operações quanto qualquer homem já fez. Não. A controvérsia está relacionada unicamente ao modo da operação, se resistível ou não. Eu acredito que a Escritura ensina que muitas pessoas resistem ao Espírito e rejeitam a graça oferecida. Em resumo, por que nós somos sinergistas e não monergistas? Porque cremos que a perdição não acontece porque Deus, o Deus monergista, não quer salvar, mas porque Deus quer salvar a todos, mas respeita a escolha daquele que quer ser salvo ou que não quer ser salvo. Porque quem vai se perder é quem resiste à graça de Deus. Eu poderia comentar outros pontos, mas fica aí a dica da literatura. Vou deixar um link para a aquisição do material na descrição deste vídeo. E termino por aqui dizendo que a definição do reverendo Jonas a respeito de monergismo, ela foi muito sucinta, muito didática, muito não polêmica, justamente para evitar passar para o ouvinte dele o real estado da discussão. Porque em relação, por exemplo, a todas essas coisas que eu mencionei aqui, aquilo que o reverendo Jonas coloca no seu vídeo não é suficiente para refutar ou apagar, certo? Eu conheço todos esses argumentos dos calvinistas e não sou calvinista. E por quê? Foi porque Deus não me escolheu? Foi porque eu não sou regenerado? Foi porque eu não sou salvo? Foi porque eu não sou escolhido? Não. Porque eu entendo a Bíblia. E a Bíblia não prega essa doutrina monergista. Óbvio que podemos discutir os exemplos que ele usou, exemplos contrários também, que implicam e explicitam a relação sinergística entre o Deus e o homem. Deus coloca diante do homem a vida e a morte, e ele deve escolher. Escolhe a vida ou a morte. E Deus exorta que escolha a vida. E quando o homem escolhe a vida, é por graça, dom da graça, capacitado pela graça, e glória só a Deus. Mas o homem tem que escolher. Porque esse foi o fardo ou a responsabilidade que Deus deu ao homem, inclusive por graça. E quando o homem responde, ele responde a graça. É o que Jacó Armínio basicamente está falando no seu comentário sinergista, que não tem nada a ver com essa superficialidade de Deus faz uma parte na salvação e eu faço outra. Não. Deus me envolve na salvação e me capacita a responder. E se eu respondo, eu sou salvo. E se eu não respondo, eu sou perdido.
E tudo envolvido num contexto de graça, e graça não só para quem é salvo, mas para quem é perdido também. Por isso a gente prega o evangelho para todo mundo, não somente para um grupo especial dos queridinhos de Deus, os amados por Deus, enquanto todos os outros, esse Deus monergista, quer que vão tudo pro inferno.